Primeiro episódio do nosso podcast Estúdio Psi. Hoje, para abrir esse podcast, eu tenho uma convidada muito especial, né, que eu admiro muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. A gente já se conhece há um bom tempo. Eu tenho a alegria de receber, então, a Ieda Assunção, que é psicóloga, neuropsicóloga, com mais de 18 anos de experiência na educação especial. Vou falar um pouquinho do seu currículo, tá, Ieda? Pode falar. Ela é especialista em neuropsicologia pela USP, certificada internacionalmente em supervisão de serviços para pessoas com autismo e tem formações em ABA, no método Denver, comunicação alternativa e inclusão escolar. Ieda também atua com crianças típicas e atípicas, unindo ciência, experiência e muita sensibilidade para promover o desenvolvimento e autonomia de cada criança. Ela também é diretora da Clínica CEDI, referência em avaliação e tratamento de crianças com TEA. Seja muito bem-vinda, Ieda. Obrigada, Eduardo, pelo convite, né? Então, fiquei super feliz em falar um pouquinho dessa trajetória da psicologia e do autismo. O prazer é meu de estar te recebendo aqui, inaugurando, né, como eu disse. Sim, sim. Acho que até pela nossa convivência já há muito tempo, né, quando eu pensei nesse projeto do Estúdio Psi, um podcast direcionado para a saúde mental, eu te falei isso, né? Você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei para estar convidando. Obrigado mesmo. Fico muito feliz. Bom, para a gente começar, antes de entrar diretamente no tema, eu gostaria de saber um pouquinho como é que foi a sua escolha pela psicologia e, mais especificamente, como que surgiu esse interesse pelo tema e pelo autismo. Bom, na verdade, Eduardo, eu comecei com 10 anos sendo babá. Então, eu cuidava de 3 crianças e ali começou o meu interesse pela infância. Aos 13 anos, eu tive a perda de um grande amigo. E esse amigo, ele tinha uma irmã com síndrome de Down. E foi, assim, algo que para mim foi muito doloroso perder esse amigo. E no velório dele, eu estava ali acudindo todo mundo. E um professor chegou e falou assim: Ieda, ele era o seu melhor amigo. E você está acolhendo todo mundo e você não está se olhando. Você não está como se eu não estivesse sofrendo. Mas estava. E ele olhou para mim e disse assim: você sabe que você tem um perfil de psicóloga. Isso eu tinha 13 anos. E aquilo ficou muito marcado, porque eu tinha muito carinho por esse professor. Aliás, por todos, né? Uhum. E o tempo foi passando, aí eu fiz o magistério no Colégio São José, fui lidar com crianças, aí a paixão foi aumentando. Fiz a faculdade de letras e quando eu terminei em 1994, eu fui para a PAI de Apucarana, por lá fiquei 18 anos e fiquei 10 anos só com a educação precoce, que nós chamávamos, que hoje a gente chama de intervenção precoce. E quando eu fui trabalhar com os adultos, adivinha com quem que eu fui trabalhar? Com a irmã desse meu amigo. Olha só. Né? Então, o tempo passou e a gente se encontrou lá. Dentro dessa trajetória da educação especial na PAI, eu tive várias crianças. Naquela época, a gente não tinha tantas características, a gente não tinha algo muito claro sobre o autismo. Era assim, 1000 nascimentos para uma criança, lá em 94. Hoje, a gente tem a estatística de 31 nascimentos para uma criança. Então, houve uma grande redução. E quando eu voltei em 2012, eu tive o prazer de ter uma criança de 12 anos, que ela teve meningite por 2 vezes, e ele ficou com comportamentos autísticos. Ele não nasceu autista, mas diante das 2 meningites, aí a hidrocefalia, ele ficou com alguns comportamentos. E esse adolescente de 12 anos ficou comigo. E Isso na PAI? Na PAI, em 2012, quando eu comecei a faculdade de psicologia. E aí, eu já estava engrenada ali na parte de análise do comportamento, com o professor Guilherme. E aí, fui me encantando cada vez mais e ele foi a minha bússola para busca do conhecimento em autismo. E aí, eu fiquei 1 ano com esse menino. E assim, ele não era uma criança fácil. Então, ele tinha
umas condições neurológicas que era como se fosse uma descarga elétrica por causa da válvula. Então, se desse aquela descarga e a gente estivesse passando, ele grudava no nosso cabelo e só soltava quando amenizava a parte motora. Aí ele chorava, pedia desculpa, a gente sabia que não era uma agressividade. Mas mesmo assim eu me encantava por estar com eles, porque era ele mais 9. Então eu tinha 10 adolescentes. E nessa época, qual que era o seu trabalho na PAI? Nessa época, quando eu voltei em 2012, porque eu parei para ser mãe, e aí depois eu voltei, era trabalhar com a parte de alfabetização. Legal. Aí já com as crianças, os adolescentes, pré-adolescentes de 12 anos, né? E aí, quando terminou o ano, eu falei para minha coordenadora, eu quero ficar o ano que vem com ele. Ela falou, não acredito, mas ele é difícil. Mas eu quero. Aí eu fiquei mais um ano. E ali eu já comecei a fazer uma série de trabalhos e trocava figurinhas com o Guilherme, o que eu podia fazer de melhor, trabalhar esse comportamento. Então ali foi surgindo a curiosidade e o interesse. Aí depois eu só fui aperfeiçoando isso durante o processo da faculdade. Eu sempre busquei estudar, viajar. E quando eu me formei em 2016, eu vim para um trabalho voluntário em 2 igrejas de Apucarana. A Catedral e a Igreja do João Paulo. Sim. Por lá eu fiquei mais ou menos 1 ano nesse projeto. E lá foi aparecendo as crianças autistas. E aí eu fui atendendo, né, de forma gratuita ou por um valor bem, que a gente chama valor social. E a partir daí o interesse foi ficando maior, eu fui para um espaço, depois eu fui crescendo mais um pouquinho, até que eu cheguei na Clínica CEDI. Então a minha trajetória foi bem grande. Não só você escolheu, mas também me parece que pelas oportunidades e pelas demandas que foram surgindo ali também. Parece que as coisas foi como fosse um quebra-cabeça mesmo. As oportunidades foi aparecendo, mas foi casando tudo isso. Foi como se fosse uma coisa meio harmônica, né? Foi assim tudo muito bem. Então eu olho para trás e eu falo, nossa, que história, né? Parece que foi inventada, mas não foi. Entendi. É real. Entendi. A gente estava conversando ali nos bastidores, né, sobre o quão rápido você se estabilizou profissionalmente falando, né, dentro dessa área. Eu digo rápido porque... Foram 8 anos, 8 anos. Mas essa experiência anterior que você teve, me parece que foi muito importante, né, para o conhecimento sobre desenvolvimento infantil, Isso. Né? É uma alicerce, né, Eduardo? A trabalhar na PAI é uma escola. Amadurecimento, conhecimento, prática. Então, são muito tempo envolvido com o desenvolvimento infantil. E é uma coisa que eu gosto. Porque, de repente, você pode passar muito tempo dentro desses ambientes, mas fazer o seu trabalho. Eu sempre gostei do cérebro, eu sempre gostei do desenvolvimento, eu sempre questionei como é que a criança aprende, por que ela aprende, então eu sempre fui muito apaixonada por isso. Gosto muito de fazer, tenho facilidade para fazer isso. Então, Dá para perceber. Acho que foi tudo um casamento. Bom, para começar então, falando um pouquinho sobre o cenário atual, né, do autismo, e do diagnóstico também, né? Hoje a gente eu vejo tanto na clínica, eu vejo na escola também, um número cada vez maior de diagnósticos de crianças com idade precoce, né? Cada vez mais novas já tendo esse diagnóstico. Na sua visão, quais são as causas dessa alta, desse número maior de diagnósticos? Você acha que é devido a maior conhecimento, disseminação do conhecimento, maior conscientização? Ou realmente tem aumentado o número de diagnósticos? Eu acho que é um todo, Eduardo. Tem a questão da própria reformulação do DSM-5 em 2013, que ele vai abarcar o nível 1, que a gente chama de autofuncionamento. Então, ele vem abarcar com critérios para esse fechamento, que são os pais das crianças, que até então não se tinha diagnóstico. Então, ia levando. Então, aí tem o subdiagnóstico. Ele tem depressão, ele tem transtorno de ansiedade, tem fobia social, tem transtorno do pânico. Então, esse indivíduo do tipo 1, ele não era diagnosticado. Então, com a reformulação dos critérios, isso vem ficar mais claro para o profissional fazer o fechamento do diagnóstico.
E hoje, claro, maior conhecimento, a gente tem acesso muito rápido na mão, hoje tem clínicas especializadas, profissionais, médicos, até o próprio plano paga o tratamento, então tem leis, né, do autismo. Então, nós temos hoje um arranjo muito grande que favorece esse diagnóstico e a gente tem uma questão que se o pediatra já percebe qualquer tipo de atraso no desenvolvimento infantil, ele já está instigando essa mãe, procura avaliação. Sim. Então, porque a gente vai observar que a gente fala que é o padrão ouro, a neuroplasticidade de 0 a 6 anos. Então, é necessário, é importante que esta estimulação seja feita o quanto antes. Então, nós não podemos mais esperar. Eu lembro que quando eu estava na PAI, faz pouquinho tempo, só 30 anos, se tinha um critério que era só a partir dos 3 anos que se dava um indicativo de autismo. Então, o quanto que a criança já perdia de estimulação? Só a partir dos 3. Aí tinha critérios que a criança não tinha que ter fala. Então, hoje não. Ah, não está falando. Ah, está andando na ponta do pé. Ah, essa criança tem transtorno do sono. Ah, se sai de casa, dá trabalho. Roupa incomoda. Então, qualquer indicativo, ele já é o suficiente para o médico pedir o tratamento. E, às vezes, a gente tem também casos de TDAH com nível de suporte, de nível 3, vamos se dizer, que vai ter atraso de fala pela questão da hiperatividade, né, mental. Então, não só o autismo, mas a gente tem outras condições do neurodesenvolvimento que vai ocasionar o atraso. Síndromes, entre outros. O próprio síndrome de Down, isso não justifica de não ter o atendimento precoce. Então, a gente tem um combo aí, um arranjo para mais diagnósticos, né? Então, as pessoas estão buscando mais esse diagnóstico. Eu acho muito importante você ressaltar isso, porque a gente vê ainda, apesar da disseminação desse conhecimento hoje estar muito mais acessível, ainda por parte de algumas pessoas que acham que não, é frescura, que antigamente não tinha isso, que esses diagnósticos são inventados. Na verdade, hoje a gente tem muita fala, assim. A gente tem muito mais acesso e acho que esse conhecimento facilita, né, os pais e a escola também identificar isso também, né? E há um sofrimento muito grande, né? Então, quando você pega um adolescente ou um adulto e ele fala, olha, eu termino a avaliação que eu exponho todos os resultados. Eu falei, você funciona assim porque você é assim, né? Você tem esse transtorno. Ele fala, nossa, que liberdade. Nossa, e agora eu vou poder falar no meu trabalho, eu vou ter que falar para minha namorada, eu vou ter que falar para os meus pais. Então, isso é muito libertador quando o diagnóstico chega. Porque existe um caminho a se percorrer depois do diagnóstico. O tratamento, qual é o médico, qual é a medicação, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Né? Então, isso é muito importante. O diagnóstico, ele é um abrir de portas para quem está no sofrimento. E ainda nessa questão sobre a questão das influências sociais, culturais, ainda falando sobre diagnóstico, né? Você acha que, de alguma maneira, a sociedade atual, como a gente vem vivendo, né? Telas, né? A gente vê muito questão das crianças logo cedo já com celular, né? Tablet. E eu vejo que tem um tipo de socialização que acontece mais virtual, né? Diferente, talvez, da nossa época. A gente fica falando com um certo saudosismo, né? A nossa época, que a gente brincava na rua, né? Mas hoje em dia, esse brincar na rua, de fato, né? Não acontece mais com tanta frequência. E aí a gente vê as conexões que esses jovens e as crianças também acabam estabelecendo, muito se dá por meio das telas. De alguma forma, você acha que a falta de um convívio social como nós tínhamos antes, né? Hoje um pouco talvez mais restrito, influencia de alguma maneira o não desenvolvimento de alguma habilidade social que é básica? Muito. O ócio da criança, né? O ofício da criança, na verdade, é o brincar. Há pouco tempo eu ouvi um pediatra de São Paulo falando que não existe mais a mãe natureza para as nossas crianças. Então, as crianças, elas não vão para o meio ambiente, elas não sobem árvores. Né? Há pouco tempo eu avaliei uma adolescente, ela falou, tia, eu nunca subi numa árvore. Então, existe a falta dessa conexão à própria natureza.
Existem pessoas que chegam na minha clínica e falam assim, mas é que ele é de pandemia, ou ele usa muita tela. Eu falei, tudo bem, então vamos colocar na escola, vamos estimular, eu vou te ensinar 6 meses para verificar se ele não está dentro do autismo ou não. Porque se for um atraso por falta de estimulação ou excesso de tela, eu retiro a tela, eu estimulo a criança e ela continua apresentando os Sim. comportamentos, então não é criança de pandemia, muito menos de uso de tela. Existem vários estudos hoje americanos que nos falam sobre essa questão de que há um declínio cognitivo das crianças pelo uso de tela, há uma falta de interação social por parte dos adolescentes e há um acréscimo de separação de casais por causa do celular. Então, ele não está restrito só na criança, ele está restrito na família inteira. Uhum. Então, claro, que a nossa época a gente tinha mais qualidade de vida pelas interações, sentavam à mesa, todo mundo conversava, participava, festa de domingo, casamento. Então, hoje você vai no shopping, tá todo mundo, Eduardo, com celular. Não existe o diálogo, não existe o olhar, né? Então, essa conexão, ela tá pobre. E as nossas crianças precisam da afetividade materna e paterna. Hoje chegou uns livros que eu comprei, e esse livro, ele vai falar justamente sobre isso. Como é que é o nome do livro? Manual da Infância, os desafios dos pais. Então, ele vai falar justamente que o filho não vem com o manual. Nós vamos para a faculdade, nós aprendemos teorias, para qualquer profissão, a gente faz ali o nosso conhecimento. Uma formação para poder depois desempenhar. Para pai, não. Sim. A gente vai, engravida, chegou o bebê, tá tudo certo, e aí essa criança vem atípica, vem neurodivergente. E daí? Então, é um livro que foi feito por 2 alunas, né, da USP, e ela vai falar justamente sobre que os pais têm que receber suporte, têm que receber orientação parental, não só da criança atípica, mas tem muitos pais com dificuldade de lidar com a criança atípica hoje. Então, eu costumo dizer, eu estava comentando que eu faço são encontros com os pais, né? A gente chama de roda de conversa com os pais. E o título é Conexões Afetivas, né? E lá a gente fala bastante sobre isso, né? Que tem 2 escolas ou cursos que a gente deveria fazer. Acho que um era para ter filho e a outra é para casar. Isso, é necessário. Necessário, né? São orientações que depois, só lá na prática mesmo, né? Que a gente vai ver todas as dificuldades. Que a gente percebe ao longo do tempo, assim, vou pegar a minha experiência, né? Às vezes a insegurança de tomar atitude com a criança, de não ter ali a consistência. Não, você não vai fazer isso agora. Agora nós vamos fazer um combinado. Agora você vai tomar banho. Depois você volta para fazer o que... E você vai avisando a criança, você vai dando esses antecedentes para ela, que é importante, para que ela não se desregule. Então, a cada fase da vida do neurodesenvolvimento, aos 2, aos 4, aos 6, há uma forma de desenvolvimento. Né? Então, a gente acaba esquecendo de olhar essa criança na perspectiva da idade dela. Então, às vezes eu vou conversar com as famílias e falo assim, vamos fazer um negócio? Vamos voltar aos 2 anos? Vamos olhar empatizar com a criança, né? Com o momento dela. Exatamente. Vamos tentar olhar com os olhos dela. Aí tem pai que fala assim, é muito difícil. Eu falei, claro, porque a solução já está na nossa cabeça. Mas a criança não tem essa solução. Sim. Ela necessita ser conduzida, ela precisa ser ensinada. Ela não nasce sabendo. E é interessante você falar isso, porque eu trabalho dentro da TCC com a terapia do esquema, e a gente fala bastante sobre necessidades emocionais, né? Então, a importância de suprir essas necessidades emocionais. Na criança com autismo, quais são as necessidades emocionais que você vê mais características e que estão presentes e que é necessário, nessa interação com os pais, suprir essa necessidade por parte dos pais? Olha, Eduardo, aqui eu vejo assim que a gente precisa, eu vou colocar assim como o que a gente faz na clínica com a criança, criar vínculo. A gente precisa ter essa conexão de vínculo. Precisamos ter um olhar de compaixão
porque a criança não está entendendo o que está acontecendo no universo dela. E assentimento, que é um dos nossos trabalhos dentro da clínica, né? Então, é a criança permitir que você faça o que você tem que fazer com ela. Então, como é que ela permite? A gente só vai invadindo o espaço da criança o tempo todo. Então, é esse olhar que a gente fala assim, que vai transcender a criança, né? Então, você olha nas necessidades que ela necessita. No sentido de que quando a criança entra na clínica, que a gente primeiro cria o vínculo. É tudo festa, é tudo reforçador liberado. Depois que a gente cria o vínculo, que ela se sente segurança, nós começamos o processo de ensino dos treinos necessários que ela precisa. Então, a criança precisa se sentir segura, feliz, para que ela possa ter motivação e engajamento na tarefa. E isso também vai de encontro com as necessidades do pai e da mãe, né? Então, daqui a alguns dias, acho que semana que vem eu vou ter que reunir com uma família em que eu vou ter que trazer os irmãos para entender o que é autismo. Para que eles colaborem com o processo do brincar com o irmão. Sim. Porque elas não querem. E aí ele fica nervoso. Então, nervoso e provavelmente se sente excluído também, ou não participante, rejeitado, talvez, né? Porque a criança vai fazendo a leitura que esse ambiente não está sendo agradável para ela, que ela está ficando excluída, né? Então, eles têm sentimentos, eles têm emoções, eles não conseguem expressá-las, mas eles têm e eles sofrem. Há pouco tempo eu avaliei uma menina super, super inteligente, passou em 4 faculdades de medicina, para fechar o diagnóstico, né? E ela disse assim, eu tô cansada de não ser eu dentro do ambiente escolar. Então, isso é muito difícil. Você o tempo todo tá se fazendo de personagem atuando. Então, ela vai chegar em casa com muito mais estresse, com muito mais cansaço, e ela precisa ser acolhida por esses pais. Então, esse acolhimento, esse olhar de afeto, né? Vem aqui, seu dia foi difícil, tá tudo bem. Até ela se regular e se recompor. Tem indivíduos que levam 2, 3 dias para se regular. Não é algo tão fácil. Já tive a oportunidade de atender alguns pacientes adultos de nível de suporte 1. E na terapia do esquema, a gente busca identificar, né, os esquemas que são mais característicos. E eu percebi alguma frequência, o que a gente chama de esquema de isolamento social, né? Que é um esquema onde o paciente, ele enxerga que ele não se sente incluído, que por mais que ele tente, as pessoas não se agradam com ele, que ele não pertence, né? E é interessante desse esquema porque ele acaba adotando, como ele acredita nisso também, ele tem a dificuldade, mas parte da dificuldade é decorrente também do comportamento que ele emite depois. Ele acaba também ficando um pouco mais recluso, né? Mais isolado. E é um dos critérios para fechamento de diagnóstico do autismo, o déficit da interação social. E aí também a alteração na qualidade dessa comunicação, ela não é efetiva. Então, você vai conversar com um adolescente autista, foi bom, tá legal. Ele não sustenta uma conversa, ele não prolonga, as frases são monólogos. Então, o que acontece com o ouvinte? Sai de perto. E o próprio interesse, né, pelo outro também, né? A demonstração desse interesse, né? Isso, e às vezes ele vai falar do hiperfoco, ele vai falar só sobre dinossauro, ele vai falar só sobre matemática, música, vai depender do hiperfoco. Desenho, né? Coisas assim um pouco, às vezes até bizarra, vai falar, nossa, que é meio estranho. Então, quando é criança, a gente tem mais esse hiperfoco de desenhos, de brinquedos. Quando vai para a adolescência, aí já são outros assuntos um pouco mais diferentes. E aí eles, ao redor, os pares, eles vão se afastar. Porque eles não conseguem sustentar essa conversa. E aí você entra dentro do treino, né? Vai fazer um roleplay com ele ali o tempo todo, para que ele possa ter ali uma prática do que é conversar. Né? O que o outro está me trazendo? Como é que eu respondo? Né? E agora ele vai falar. Eu tive um pacientinho que ele falava assim, eu fico ansiosa porque eu não sei o que ele vai falar.
E eu preciso ficar pensando aqui na minha cabeça qual vai ser a minha resposta. Sim. E é muito interessante o funcionamento deles, Eduardo. Quando a gente atende o adolescente, o adulto de nível de suporte 1, é muito interessante, porque você consegue olhar o comportamento da criança e falar, então é assim porque ele... Então, é isso que você está me falando, então agora eu consigo entender por que a criança tem esse tipo de comportamento. E aproveitando que você está falando dessas características, eu perguntei dos aspectos emocionais e das características cognitivas. Quais são os aspectos, na verdade, cognitivos que você vê e que também, né, as pesquisas mostram e que são mais comprometidas nas crianças com autismo? Dentro do autismo é a inflexibilidade cognitiva e o planejamento. Se eu for pegar um TDAH, eu tenho aí as funções executivas extremamente deficitárias, que aí tem a inflexibilidade cognitiva, o planejamento, execução, controle inibitório, atenção, memória Sim. e organização. Sim. Então, eu tenho 6 áreas com déficits enorme. E aí, eu pego uma criança autista com comorbidade TDAH. Aí, eu tenho mais condições cognitivas complicadas de reabilitar ela. Né? Mas por isso que a intervenção precoce, ela é essencial, porque ela vem de uma forma bem branda, trabalhando com essa criança através do lúdico, para que todas essas regiões cerebrais, elas possam se desenvolver. E a gente vai tendo ali bastante resultado em relação a isso. E a gente vai aplicando teste ao longo desse processo terapêutico, né, Eduardo? Então, a gente tem ali uma quantidade de testes, de avaliações, em que a gente vai testando essa criança e vai mensurando o que ela precisa mais, aonde que eu tenho que intervir. Então, a gente entrega esse resultado para a família. Olha, o plano dele é esse, os resultados da avaliação, e a gente vai trabalhar em cima disso nesse semestre. Então, a gente tem esse compromisso de avaliar, perceber o que a criança necessita e trabalhar dentro dos treinos. Você falando sobre flexibilidade cognitiva versus inflexibilidade, ou uma certa rigidez, né, cognitiva. Eu tenho uma orientanda que ela está pesquisando a estimulação, a importância dos pais, da estimulação através do brincar das funções executivas na primeira infância. Ela está enfrentando vários desafios para encontrar, né, bibliografia, né, pesquisas que falam do desenvolvimento de funções executivas na primeira infância através do brincar. O que ela percebeu até agora é que principalmente conforme a referência dela ali, considerando 3 principais funções executivas, né, controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, que a flexibilidade cognitiva é a mais tardia a ser desenvolvida na criança. Então, ela desenvolve... É a última região a ser formada. Como que é feito esse trabalho para estimular a flexibilidade cognitiva em crianças... autistas? Na primeira infância. A gente trabalha a questão da tolerância, né? Tolerância à frustração, o não. Então, dentro do autismo, eles sempre vão ter o plano A. Então, eu vou para a escola toda vez por esse caminho. Quando a mãe muda... mudou a minha forma de pensar. Só que não teve previsibilidade. Sim. Então, foi rápido. O que acontece? Ele vai ter um colapso. Por quê? Porque eu mudei a forma de pensamento dele e não dei previsibilidade. Então, se eu quero ter flexibilidade, se eu quero que o meu filho, o meu paciente aprenda, eu preciso dar modelo. Sim. Então, vamos brincar com isso aqui. A criança fala, não quero. Ok, o que você quer? Vamos brincar do que agora? Sim, porque esse não vai dar, talvez, agora, né? Ele tem que ver que eu vou dar a chance. Eu vou ser flexível em ser acessível nesse momento. E tá tudo bem eu não fazer nós não brincarmos agora de bola. Ele quer brincar de massinha. Se eu falo, não, agora é hora de massinha, eu tô dando modelo de inflexibilidade. Tô estimulando, né, ele continuar. Exato, eu sou modelo o tempo todo. Ok, então vamos brincar de massinha, então daqui a pouco a gente vai brincar de bola? Sim. Ok, muito bem. Aí ele vem brincar de bola comigo. Muito bem, você brincou de bola comigo, você fez o que eu queria. E aí, isso é uma coisa
que nós temos que repetir no mínimo 800 vezes, porque o cérebro aprende uma habilidade com repetição, 800 vezes no mínimo. Então, eu vou fazer isso hoje, nunca mais vou fazer, quero que a criança aprenda. Não, tem que ter essa repetição, a consistência. Né? E aí ele percebe, talvez, que aquela brincadeira que ele estava pensando que seria o plano A dele ali, não teve, mas o plano B foi mais legal até. Exatamente. Aí, por isso do vínculo, por isso que a sessão tem que ser legal, por isso que eu tenho que dar o assentimento. Ele já sinalizou que ele não queria bola, ele queria massinha. Então, a flexibilidade cognitiva é a capacidade que o outro tem de tá tudo bem, não vou fazer agora e o mundo não vai cair. Na cabecinha da criança autista, não. O mundo já caiu, não fez o que eu quis e aí a gente vai ensinando. É fácil, Eduardo, não é uma tarefa fácil. Vai ter sucesso todas as vezes? Não, mas é a consistência. E aí a gente ensina a família como fazer. Porque existem comportamentos que só vai ocorrer com a família. Não vai ocorrer na sessão. Porque a sessão é um ambiente controlado. Então, a família ela está em vários ambientes. Shopping, e por aí vai. Ambientes, né, abertos. Então, vai ter ali a questão do julgamento do outro, né? Eu tenho medo, eu tenho vergonha. O que eles vão falar? Então, a gente faz esse treino dentro da clínica e dentro de casa. Aí depois a gente começa a passar para ambientes mais externos. Por isso a importância da orientação aos pais, né? A orientação parental. Tem muitos pais que eu preciso sentar no chão e vamos brincar. Vamos ensinar? Vamos lá, vou fazer junto com você. Olha, eu sou seu filho. Se eu fizer isso aqui, como que você vai ter que fazer? Então, é uma das coisas que eu mais gosto, é trabalhar com orientação parental. Eu não abro mão desse setor. Porque às vezes a gente pede para os pais, por exemplo, tirar um tempo de qualidade para sentar com o filho e brincar. Só que às vezes os pais mesmos não tiveram esse tempo de brincar na infância deles, eles não têm esse repertório. Não tem. É uma coisa que tem que aprender. Dentro da orientação, a gente muitas vezes tem que ensinar os pais a brincar. Isso, então às vezes acontece da família falar, não sei, tô com vergonha. Eu falei, eu vou fechar o olho, você vai brincar aí que eu não tô vendo. Mas às vezes a gente vai precisar, porque é o que a criança precisa. Né? De 0 a 6 anos, o brincar é que vai fortalecer as conexões, que vai aumentar a capacidade de neuroplasticidade, que é o momento em que a criança vai resolver problemas, ela vai criar problemas um pouquinho. Estava vindo para Londrina e eu estava assistindo uma pesquisadora sobre... Ela vai testando algumas coisas nas crianças, né? Então, hoje ela estava testando quando a criança começa a reconhecer o peso do corpo. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram um carrinho. Nesse carrinho, que é de empurrar, colocaram um tapete amarrado. Então, a criança tentava empurrar o carrinho... Mas estava preso. Mas ele estava em cima do tapete. E ele ficava ali maquinando. Gente, isso é fantástico, olhar a criança resolver problema. Exato. Como é que ela ia fazer? Então, uns jogavam, outros ficavam bravos, outros ficavam nervosos, né? Então, assim, essa capacidade de... Cada idade, o que eu tenho que desenvolver, o que eu tenho que estimular. Quer dizer, você está dando uma atividade que é mais difícil da capacidade cognitiva da criança. Lembrar de Vygotsky, né? E a zona de desenvolvimento proximal. Exatamente. Aquilo que está dentro do alcance. Isso. Outra coisa muito bacana, Eduardo, é quando a gente vai aplicar teste para as crianças. E aí eu começo a observar, falei, cada criança tem uma estratégia de resolução. E cada criança é um universo. Então eu posso ter o mesmo teste, mas ele nunca vai ser feito da mesma forma. É muito difícil. E aí eu fico, nossa, isso aqui eu não tinha visto, essa resolução aqui. Então é muito bacana. Eu sei que assim, são diversas técnicas, instrumentos, testes utilizados, a depender também da faixa etária, né? A gente tem aqui hoje assistindo aqui alguns dos meus alunos na disciplina de avaliação psicológica, né? E aí eu queria, até para eles também, que é importante para eles nesse momento da formação deles, quais são hoje, né, os instrumentos mais utilizados, né? Eu sei para avaliação de TEA, para rastreio. Sim. A gente tem, que são espanhóis, né? Que é o ADOS e o ADIRR. Eu fiz as duas formações, que é o ADOS é a aplicação com a criança, com o adulto e com o adolescente. E o ADIRR é uma entrevista bem estruturada, bem grande. Enfim, muito boa. Tem agora o Binaut, que é Esse eu não conheço. Ele é novo, faz uns 2 ou 3 meses que foi lançado, ele é padronizado no Brasil. Mas, assim, como a gente vai utilizando muitas
Muitos instrumentos, a gente vai vendo que eles são muito parecidos. Sim. Então, ele é o Adir na versão brasileira, o Binaud, né? Faz pouco tempo que eu comprei, eu ainda estou estudando, lendo o manual. Tem o SR2, que ele é um checklist também. Esse eu conheço. Dentro dos critérios do DSM. Tem o MChat, que é de 0 a 3 anos. O CARS, que é de 3 anos acima. O ATA. Aí na área de desenvolvimento infantil, a gente vai ter o Portage. O inventário Portage, ele é uma ferramenta muito poderosa. Eu já aplicava na PAI há muito tempo atrás, com as crianças. E hoje você, além dessas escalas, desses questionários, para o diagnóstico, necessariamente você também faz uma avaliação cognitiva? Sim, eu aplico o som R. Eu tenho de 2 anos e meio a 7. E agora eu adquiri o de 6 a 40 anos, né? Porque a gente tem crianças não verbais. Sim. Aí eu tenho o VISC. Que aí seria a partir dos 6. 6 anos. Sim. E o Raven também, que geralmente quando eu vejo que a criança tá aí com o TDI, né, que é o transtorno de desenvolvimento intelectual, eu aplico o Raven junto com ou o som R ou o VISC. Eu sempre vou aplicar esses 2 instrumentos, né? Bacana. E eu tenho aí também o VICE, que é dos adultos. Sim. Então, É adolescente, ali, a partir de 17, né? Isso, que a gente já aplica, isso. Sim. Então, já tem essas ferramentas aí que são super importantes, não só para ver o QI, mas ver o funcionamento, ver o que está dentro dos índices, né? Dentro das discrepâncias estão querendo dizer. Então, é uma análise bem profunda. É outra área que eu também sou apaixonada, é a avaliação neuropsicológica. Te acompanhando um pouco, né? Eu vejo sempre que você está fazendo cursos, capacitações, formações, né? Tá sempre se atualizando dentro uma loucura. da sua área. Muito se fala sobre ABA quando se pensa em autismo, né? Mas quais são hoje os tratamentos com maior evidência científica? Maior evidência? Assim, por mais que existe aí, né, aí nos bastidores, né, algumas abordagens que falam que nós nos apoderamos, né, do tratamento, mas é o que tem comprovação científica. Vamos pensar em desde 1970, quando Lowas começou os experimentos dele, ele já colocava da efetividade, né, da terapia. Eu acho que hoje o tripé, Eduardo, é a ABA, que é a análise de comportamento aplicada, é a terapia ocupacional, com a integração sensorial de Aires, e a fonoaudiologia com todo o seu arcabouço para a comunicação alternativa da criança. Esse é o tripé. Eu falo que de 0 a 6 anos é isso que a família tem que procurar. Porque quando você começa a colocar, e já existem vários estudos, né, em relação a isso, a terapias ecléticas, a gente vai ter um problema muito sério. Porque o que é a terapia eclética? É um pouquinho de cada coisa. Aí você enche a agenda da criança, a criança fica cansada, né? Porque as nossas crianças, elas têm um desgaste, um cansaço mental muito rápido e não tem efetividade de tratamento. Então, eu falo para as famílias, menos. O menos é mais. E muitas vezes, a gente vai até pedir para a família tirar da escola, quando a criança tem menos de 4 anos. Porque a prioridade agora para ela é as terapias. E aí a gente vai ter um pouco mais de efetividade, uma criança mais tranquila, vamos desenvolver essa fala, vamos desenvolver a parte cognitiva, desenvolver a parte de desfraude. Então, existe muita coisa para ser trabalhada até que essa criança tenha a obrigatoriedade de estar na escola a partir dos 4 anos. Até para que esse processo de adaptação dela na escola não seja traumático, né? Porque... Exatamente. Então, eu já tive várias crianças que eu pedi para a mãe tirar. E a gente consegue fazer um trabalho bacana e essa criança vai fluir aí no seu desenvolvimento escolar. Então, ABA, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Depois que a criança se desenvolveu bem, aí a gente vai pôr uma musicoterapia, psicomotricidade, natação, né? A parte lá do cavalo, né? A ecoterapia. E aí a gente vai começar a diminuir a intensidade da terapia ABA e colocar essas outras terapias, né? Porque uma hora chega alta, né? E então a gente precisa ter esse olhar e a gente vai orientando a família em tudo que ela precisa. Quando você fala dessa diversidade de terapias, eu fico pensando aqui como
como está a acessibilidade a esse serviço hoje, né? A Ai, acessibilidade ao serviço esse é um seja, campo né, minado, esse é um campo minado. né, como está o acesso, né? Os pais hoje têm condições de acessar esse serviço de forma pública, é apenas no particular, privado? E qual é a Ó, qualidade dos serviços que estão sendo olha, oferecidos? Não sei se você tem Eduardo, conhecimento disso. na rede pública, eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita. Sim. A gente escuta, porque eu trabalho com muitas mães, né? Então a gente escuta que tem um atendimento ou outro, né? Ah, é uma fono, uma orientação da área da psicologia, mas como a clínica, essa efetividade, essa não tem, não tem. É coisa bem esporádica. Aí quem tem o plano de saúde vai conseguir ter os tratamentos, né? Mas também não tem clínica para todo mundo, É, né? Então precisa de mais espaços para desenvolver esse trabalho. Mas ainda é uma minoria que tem esse atendimento, infelizmente. infelizmente, Infelizmente. infelizmente. Eu vejo, do lado da minha clínica, tem uma clínica, né? Que Uhum. oferece atendimento e de forma particular. Não para de chegar carro e a demanda é muito grande, né? E não dão conta. É, E a tendência, como, né, sim, como já foi dita, cada vez vai ser maior. sim. E eu vejo assim, não só o autismo, mas as crianças com TDAH nível 3, crianças com síndrome de Down. E aí eu vou puxar a sardinha também de todas as crianças Aham, que a gente atende dentro sim, da APAE, né? Então, tem muitas crianças com síndromes. Então, tem muitas crianças que vão precisar desse atendimento também. Porque a aba não é exclusividade do sim. autismo. Ela tem efetividade porque ela trabalha comportamentos, Uhum, né? Ela aumenta habilidades, né? Repertórios e habilidades comportamentais, mas ela é efetiva para qualquer sim. criança que necessita. Então, ela não é só exclusiva, mas o plano libera para as crianças autistas. Mas eu atendo criança TDAH dentro da aba e faz um É. sucesso. Lembro que no começo, né? Quando começou a aumentar, na verdade, esses diagnósticos, existia uma limitação de sessões que eram liberadas através de plano de saúde. Hoje em dia, Isso. acho que já melhorou, né? Melhorou, assim, a clínica hoje ela é credenciada, Sim. né? Então, vem ali a quantidade de horas, mas às vezes vai ter a coparticipação, que aí a família vai ter que pagar. Então, tudo isso tem que ser olhado, pensado, estruturado junto com a família, né? Então, E falando um pouquinho sobre a melhora desses pacientes, dessas crianças que tiveram intervenção precoce e alta, né? Nos diferentes níveis de suporte. O que que você tem para então, compartilhar comigo sobre então isso, vamos lá. assim? Nível de É. suporte 1, a gente sempre vai fazendo as avaliações a cada 6, 7 Uhum. meses para a gente acompanhar. E a gente vai dando essa devolutiva para a família. E quando a criança chega aos 6 anos, que é o limite da nossa clínica, se ela chegou, né, a 80% do desenvolvimento nas 5 áreas de desenvolvimento, que seria linguagem, motor, cognição, autocuidados cuidados e socialização. Uhum. Ela atingiu, ela está com nível cognitivo na média, ok, alta. Dentro do Então, esperado para a faixa etária isso, dela. né? Então a gente faz um diploma que a criança venceu, colocamos a foto da criança, se a aplicadora tá lá, a coordenadora. Então a gente faz todo um cerimonial Uhum. de formatura, Sim. né? Da conclusão ali da intervenção precoce com sucesso. Todos vão ter, Eduardo? Não, nem todos. Então, então chegou a idade de 6 anos, às vezes a gente vai ficar um pouquinho mais aos 7. E aí a gente vai encaminhar essa criança depois para outros profissionais, porque aí ela já não é mais da intervenção precoce, aí ela já vai precisar de outras condições de habilidade, e aí a gente vai encaminhar para uma psicopedagoga, para uma psicomotricista, ou para outra terapia comportamental que vá trabalhar com essa faixa etária acima dos 6 anos. Entendi. Aí a gente seja o nível 2 ou o nível 3. Então a gente faz o encaminhamento, né? Então, assim, é uma alegria a gente poder dar ali a alta, mas também a gente fica feliz por fazer o nosso trabalho, e mesmo que a criança não tenha alcançado a, ali a tão sonhada a escrita e leitura, que a maioria das mães vão esperar, mas a gente consegue, às vezes, fazer um desfraude, a gente consegue fazer essa criança comer sozinho, escovar os dentes, né? Tomar um banho, ter autonomia. Isso é muito importante. Sim.
A gente estava falando aqui sobre essa criança que muitas vezes você pede para os pais temporariamente tirarem da escola para focar nos tratamentos, nas terapias. E aí eu me lembrei também da importância da escola, né? Também nesse processo, né? Quando essa criança volta, né? A escola também tem um papel importante na adaptação Sim, dessa muito, criança, né? muito. Família, escola, né? É um conjunto, É um né? tripé. É. E aí, falando desse tripé, quais são os maiores desafios dessa parceria? Ó, na clínica a gente faz a visita escolar Uhum. e a gente dá orientação para o professor e coordenador. Quando a escola ela nos chama, a gente sempre está disponível, né? E creio que isso vai para todos os profissionais que trabalham, né? A terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, a psicopedagoga. Qual é a área que essa criança está dando mais condições de comportamento? A gente vai até a escola. Então, há escolas que às vezes a gente faz a chamada por vídeo e a gente conversa com esse professor. A gente faz uma avaliação, a gente faz a devolutiva para a escola. Então, a gente faz essa troca de figurinhas quando a escola bate a nossa porta, né? Sim. Então, a gente tem muito respeito também de não invadir o espaço escolar, porque Sim. elas também não invadem a clínica. Então, a gente faz essa troca com muito respeito, com muito carinho, porque a gente quer o melhor da criança. Então, a gente sempre tem esse diálogo. Então, se elas estão com alguma dificuldade, a gente faz a troca de figurinhas o tempo todo. E existe, eventualmente, abertura para participar da elaboração ali do plano de ensino individualizado da criança? Geralmente elas perguntam: o que vocês estão trabalhando na clínica? Vocês podem mandar a avaliação dele. Então, a gente sempre entrega documentos e aí essa elaboração, aí a gente já não participa, Eduardo, né? A clínica. A não ser que a escola nos peça ajuda. Aí a gente Sim. vai e fazemos o que é melhor, né, Eu para a acho muito escola. interessante isso, né? Como eu comentei, eu tô trabalhando na escola também, Aham. tô vendo a oportunidade ali de estreitar essa relação com os profissionais, junto com a equipe do PEI, né? Que tem uma pessoa que é Isso. responsável para a construção desses planos. Que às vezes né? a psicopedagoga da criança, ela faz essa ponte. Sim, sim. Então, nós, como trabalhamos muito a intervenção precoce, a gente não foca na alfabetização. Ah, sim. Então, geralmente, essas crianças que estão ali com 6 aninhos, a gente já com 5 anos, a gente fala, mãe, tá com um pouquinho de dificuldade, vamos encaminhar Sim, para uma psicopedagoga? Então, a psicopedagoga que vai fazer essa ponte com a escola. sim. Então, a gente dá um suporte na área comportamental, mas não na área do PEI. Sim. Assim, porque a gente só trabalha com os Mais bebês. especificamente Mas se precisar, a gente dá suporte. Caminha por aqui, isso aqui ele já sabe fazer, acho que isso aqui tá muito difícil, diminua, dá menos tarefa. Então, às vezes, a gente vai dar umas dicas ali da adaptação curricular. Isso a gente faz sim. E embora a maior parte acho que das situações que a gente escuta, né, sobre as crianças com autismo, envolve as limitações, as dificuldades de interação, né, outras dificuldades comportamentais, mas eu percebo também que tem uma certa frequência de crianças com TEA que também possuem o diagnóstico ali de altas habilidades, eventualmente superdotação. Sim, né? sim. Na sua experiência, isso tem aparecido também? Eduardo, eu acho que é o ano da avaliação de superdotação. É. É o ano, porque assim, eu nunca avaliei tanta criança, não só dentro do autismo, mas também típicas com alto funcionamento, assim, absurdo. E não é só uma questão da minha clínica. Conversando com demais profissionais, tanto de Apucarana como fora, tá, assim, uma onda. E crianças pequenas, assim, com QI de 126, 3 aninhos. Crianças que falam um português corretíssimo. Crianças que bom, têm né? um raciocínio. É bom, Eduardo. Mas é uma criança que também, hoje já falam que ela também é neurodivergente e que ela tem um funcionamento diferente e que ela acaba tendo também as suas dificuldades sociais, de amizade, porque ela não se encaixa dentro desse meio e ela se sente desmotivada dentro da escola. Então, eu avaliei um adolescente essa semana, fiz a devolutiva para a família. Ele tem 15 anos e fala 5 línguas. Autista de nível de suporte 1.
Incrível. E ele estuda sozinho. Então, ele tem a superdotação com altas habilidades na área da língua. Então, línguas, né? Línguas estrangeiras, nesse caso. E ele já tem o isolamento por conta do autismo. E aí tem toda a sua particularidade dentro da superdotação. Porque ele fala assim que os amigos não entendem por que ele não estuda. E provavelmente não é qualquer conversa que ele acha interessante, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, ser superdotado não é ter superpoderes. Sim. E as famílias não conseguem lidar, Eduardo, com esta criança tão pequena, tão inteligente. Não consegue. Né? E a escola também, né? Desafiador para a escola, né? Gerar... Porque Dá a escola, aula para essas crianças. querendo ou não, a escola ela se baseia numa Uma média, régua. numa régua ali para essas Isso. crianças, muitas Então, vezes. é essa balança, né? É muito inteligente ou abaixo, a escola tem desafiador. dificuldades. Isso. E aí a gente tem que dar esse suporte. Olha, professora, assim, assado, olha, mas ele é inteligente. Não, mas ele não para sentado. Não, porque ele me desafia, porque ele atrapalha a aula o tempo todo. É uma criança com milhões de conexões o tempo inteiro. Então, eu lembro que eu fui a observar uma criança numa escola de 6 anos, também com QI muito alto, um TDAH, assim. Tenho paixão por esse menino, fiquei um tempo atendendo ele. E ela falou assim, olha, então hoje eu vou contar uma história para vocês, né? Chapeuzinho Vermelho, ele levantou e contou a história em 5 segundos. Sentou, abriu a apostila de matemática, que a mãe mandava a apostila para ele. E a professora ficou olhando para mim, assim. E agora? O que eu faço? Ele já contou a história. Né? Então, assim, são crianças de uma capacidade muito alta de resolução de problema. E ele ficou lá fazendo as continhas dele de matemática. Eles compartilham da mesma dificuldade de interação social? Sim. Também? Sim. O assunto não é o mesmo. Eles têm uma vontade de filosofar, de indagar, de questionar, de saber o porquê das coisas. E eles vão além daquela resposta básica. Uma idade mental tá mais avançada, às vezes o assunto daquela faixa etária dele já não interessa. Os pares eles vão ter atrito. Então, não é vantajoso. Porque o meu filho tem QI tal. Porque ele tem altas habilidades. As mães estão com o cabelo tudo em pé. Sim. Às vezes acaba tendo um destaque na parte acadêmica. Mas não na parte afetiva. A emocional não está ainda equilibrada. E aí, às vezes, a mãe quer assim, eu quero passar de nível, eu quero que essa criança vá para uma série maior. Eu falo, tem que ter terapia acompanhando. Porque cognitivamente ela até pode acompanhar, mas emocionalmente ela não vai estar acompanhando. E pensando lá na frente também, né? Que a expectativa dos pais também é que esse filho seja bem-sucedido na vida, né? Isso, e nem sempre, sabe? Sempre, A inteligência, ela não é garantia de sucesso profissional. Sim. Se ela não tiver esse suporte emocional, ele pode estagnar dentro da escola. Ele não passa a não se desenvolver. E raríssimas são as profissões que você não dependa da interação social com as pessoas, Muito, né? pouquíssima. Não sei que você for um programador de computador, que você vai ficar na sua salinha, mas mesmo assim você tem que ter ali uma conexão com alguém, mas eles sofrem. Eu passei a estudar esse ano melhor, né? Agora vou... Inclusive, domingo à tarde eu vou fazer um curso. E já estou com outro curso com a Rochelle Fonseca da Paz, é uma das neuropsicólogas muito famosas, já fez vários testes, ela tem vários testes como o TDE, desempenho escolar, ela que fez, então ela também está mergulhada nesse universo da superdotação, porque é o que está mais aparecendo para ela avaliar. Então é um fenômeno que está vindo, e aí a gente vai falar assim, mas por quê? Da mesma forma que o autismo veio aí nesse índice alto de diagnóstico, o que está acontecendo na humanidade? De onde está aparecendo essas crianças, né? Então, é algo que a gente tem que pesquisar. Bacana. Porque tá no Brasil inteiro. Eu tô nesse grupo da Rochelle, neuropsicólogos do Brasil inteiro. E
todos buscando informações, porque é essa demanda que está aparecendo para avaliação. E é bacana isso porque você consegue também entender melhor essa criança e estimular ela também nessas capacidades que ela já tem mais desenvolvida e entender aquelas que ela tem dificuldade, né? Isso. Esse curso de domingo eu vou fazer com a Ariane, a psicopedagoga, né? E a Ariane também se mergulhou, teve diagnóstico há pouco tempo. Tô falando de você, tá, Ariane? Mas vou fazer o curso dela, porque, assim, há uma necessidade hoje desse conhecimento. Ela também foi diagnosticada já adulta, né? Dentro da superdotação e altas habilidades. E quantas pessoas vão poder ter esse diagnóstico, saber como que ela funciona e quanta dessa habilidade já foi bloqueada durante a vida desse ser humano, né? Não foi desenvolvida, Não né? foi Como desenvolvida. poderia ter sido. Exatamente. É um outro olhar. Sim. Então, vamos olhar para a escola como um centro de neurodiversidade. Não é só o autismo. Sim. Tem muita coisa ali envolvida. Então, acho que o olhar desse professor tem que ser um olhar clínico, de acolhimento, de receptividade. Gente, é ali, é na educação infantil. Eu falo que é o pote de ouro, é a educação infantil. Então, a escola que preparar os seus professores para acolher essa diversidade vai ter crianças, adolescentes e adultos muito mais preparados para o mundo. Eu costumo dizer, minha sala lá no colégio, vou fazer uma propaganda gratuita aqui pro Colégio Glorinha. A minha sala é do lado da educação infantil, então eu escuto o trabalho delas, porque eu escuto muita criança, né, chorando, eventualmente, né? Principalmente no começo do ano, essas crianças que estão no primeiro ano escolar. Processo de adaptação. De adaptação, né, de conseguir se sentir segura lá na escola. E depois que eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a ver o valor realmente do trabalho das professoras na educação infantil. Exatamente. Seja por conta de todas as dificuldades que tem realmente, né? Mas principalmente eu vejo que o trabalho ele é maternal também. Maternal no sentido de é um trabalho... É o aconchego. É um trabalho de mãe, praticamente. É o colo. De dar colo, de acolher, né? Dar carinho. Do olhar. De, ai, vem aqui, você machucou. Sim. Né? Então, isso é importante, Eduardo, para que essa criança não cresça com uma sensação de abandono. Minha mãe me deixou aqui, mas ninguém está me olhando, ninguém está me vendo aqui, né? Então, é importante que essa professora esteja preparada para esse acolhimento. E está tudo bem de vez em quando dar um colo. Eu costumo dizer que as professoras, né? Dentro da terapia do esquema, a gente fala que a gente internaliza algumas vozes, né? Vozes de pais, né? De figuras que a gente admira ou que foram importantes para a nossa vida. E o quanto que a gente não internaliza dos nossos professores, né? Que constituem a pessoa que a gente é. Muitas vezes é aquele professor que foi fundamental para eu me sentir seguro na escola. Isso. Aquele professor que me elogiou numa determinada atividade, eu descobri que era bom naquela atividade. E isso constitui parte da minha autoestima também, né? E eu vejo que tudo isso começa ali na educação infantil. Nossa, você quer... eu falo para os pais assim, vamos, eu faço um exercício com eles. Vamos ser o filho de vocês na escola? Vamos tentar lembrar quando a gente tinha essa idade do nosso filho lá na escola? O que você gostava de fazer? Quem era o seu professor? Você lembra dele? Então, essas memórias afetivas dessa relação de cumplicidade, que é uma relação de cumplicidade entre professor e aluno, principalmente os bebezinhos, né? De aconchego, de segurança, de cuidado, de olhar pelo outro. E o professor acaba sendo modelo. Então, tem muitas mães que falam assim, eu tô lá na cozinha fazendo comida, eu escuto a minha filha, senta, levanta, vamos pra cá. Quando vê as crianças que nem uma van dentro do sofá. Então, as crianças, elas vão reproduzir o que elas estão vendo. E o professor não tem ideia do poder que ele tem. Ele tem o poder de construir essa criança, de elogiar, mas também de deixá-la indiferente. Né? Então, o poder que o professor tem em mãos, ninguém mais tem na face do planeta. Né? Então, às vezes os pais chegam lá pra gente e falam assim,
Nossa, mas ele consegue fazer isso sozinho aqui? Em casa ele não faz. Isso, a gente tem muito E na isso. escola, justamente por Isso. esse olhar, por esse Porque a gente carinho. tem aquela habilidade do manejo do Sim. comportamento. Então, a gente vai trazendo ali um contexto para a criança poder fazer. Nossa, mas vocês conseguiram dar comida? Em casa eu não consegui. Aham. E tá tudo bem. A mãe não precisa ser super mãe e dar conta de tudo, Uhum. né? Eu também, eu sou mãe e teve muita coisa que eu não conseguia fazer e a professora conseguia. E tá tudo bem, cada um na sua Sim, área, né? sim. Nós temos que ser feliz. Não é comparando, mas é justamente ressaltando a importância e o Exatamente. papel da professora, né? A maioria são professoras, Isso. né? Nessa fase. Mas essa questão do maternal, né? As crianças que vão para creche, as crianças que vão para o maternal em escolas particulares, é o pote de ouro. Sim, É ali que nós temos que fazer o melhor, porque é ali que vai sair sim. o adolescente e o adulto para o Sim. futuro, para o mundo. Porque a gente educa e estimula a criança Sim. para o mundo, não é para nós. Né? E a nossa preocupação hoje dentro da área do autismo é preparar essa criança para ter qualidade de vida para o mundo. Sim. Então, eu sempre falo para as mães, eu vou ter que preparar ele, você vai ter que fazer isso aqui, porque ele não vai ficar na barra da sua saia né, sempre. Então, solta. Ou é esperado que não, né? É esperado que não. Vamos lá, solta, libera, Sim. deixa fazer, né? Então, fala um não de vez em quando, que vai ser importante. Então, nós temos essa questão de gerar qualidade de vida dentro do nosso trabalho. Bacana, Ieda. A gente está caminhando aqui Pois finalmente? finalmente aqui, para o momento final do nosso, né, podcast. Mas eu ainda tenho uma pergunta para fazer para você, né? Bom, esse ano, particularmente, a gente viu muita coisa sobre inteligência artificial, né? A gente já vem falando, discutindo sobre o impacto da tecnologia, das telas, né, na saúde mental, no desenvolvimento infantil. Como que você vê, né, os reflexos do uso excessivo de telas, da inteligência artificial, das crianças acessando? Eu vejo isso no colégio, às vezes crianças que... O professor passa um trabalho, já nem se dá mais o trabalho de estudar ou ler, já, né, já pesquisa ali, né? Mas falando desse avanço tecnológico e do impacto na infância. Como que você vê? Para mim é avassalador. Como eu falei no começo, né? As crianças não têm mais contato com a mãe natureza. E as relações, elas começaram a ficar mais complicadas, porque a gente tem um impacto no comportamento. Crianças mais irritadas, crianças viciadas, né, em jogos, no acesso. Então, o celular, ele é rápido, ele é colorido, ele é barulhento. O vídeo do TikTok ali, um atrás do outro. Isso já tem um objetivo de realmente viciar. Sim. Quando você vê, você passa 1, 2 horas. Então, dentro da clínica, a gente não utiliza a tecnologia. Sim. É sentar e brincar. É para ir para parque, é escorregador, é brincar, é massinha, é brincar de esconde-esconde. Então, a gente precisa dessas atividades para que a criança possa construir as suas conexões. Então, a tecnologia, para mim, é a pior coisa que tem para a infância. Para a infância, deixar claro aqui. Zero tecnologia. Então, a gente sempre pega no pé das famílias, né? Então, lá vem a Ieda de novo falar, né? Eu falo mesmo. Diminua, tire, porque ela não ensina nada. Pensa você pegar isso aqui e só isso aqui, do que você pegar uma massinha, brincar, cortar, você criar, que é uma cobra. Agora você está fazendo um pão. Desenvolve a psicomotricidade. Raciocínio, questão simbólica, criatividade, linguagem. Quanta coisa eu estou desenvolvendo num brincar com uma massinha, que a tecnologia não vai dar, jamais, porque ela entrega pronto. Então, a gente tem vários estudos, né, já falando que a parte cognitiva das nossas crianças, após a revolução aqui, ela está inferior, ela está muito baixa. Por quê? Porque as crianças não querem pensar, não querem resolver, querem pronto. Então, dentro dessa faixa etária de atendimento da infância, isso é super importante, porque a gente resgata isso para a criança. E é através disso que eu vou ter aumento cognitivo. Eu diria que, assim,
não sei se eu entendi bem o que você quis dizer, até os 6 anos de idade, não ter celular, não ter Tem tablet. médicos que já colocaram. Teve um médico nos Estados Unidos que falou assim, olha, de 0 a 3 é proibido. Sim, Né? deveria ser um crime, né? Exatamente. Então, você dá... A criança nem pisca. Sim. Tem até umas situações que já passa no Instagram de você tirar e a criança entrar em colapso. Sim, sim. Né? Porque vicia mesmo, né? Então, não tá só viciante na criança, mas o jovem, o adulto, né? Enfim, tá todo mundo. Então, você tem que ter dosagem. Agora, pode. De vez em quando, um pouquinho, não tem Sim. problema. Mas se você não controlar, em contraponto, você também tem que desenvolver o seu filho em casa. Né? Brincar, levar para parque. Ah, tá difícil. Mas maternidade é isso mesmo. Isso. Ninguém, que é aquilo que a gente tá falando do curso para pais, né? Isso, ninguém falou Tava que era dentro. fácil, né? Ninguém falou que era fácil. Filho dá trabalho Sim. mesmo. Então, eu sempre oriento a não dar. Né? Então, eu acho que é importante. E quando a gente fala da IA, ela está trazendo algo tudo muito pronto também. Sim, sim. Então, as pessoas não estão mais lendo. E praticamente elas não estão... quando a gente vai aplicar o VISC, você vê que as pessoas não sabem mais conceito. Ali no subteste de vocabulário, né? Que a gente tem. Exatamente. Isso eu estava pensando essa semana, Eduardo. Como está faltando palavra no vocabulário da galera. Repertório, né? Exatamente. Por quê? Porque não se lê mais. O que acontece? Redação. Sim, Né? Você vai lá, joga, entrega tudo pronto e tá tudo certo. Então, parece que está atrofiando o cérebro. E aí a gente vai para onde? É mais importante você ressaltar isso, né? Sobre tecnologia, porque às vezes é por falta de conhecimento que os pais fazem isso, às vezes é por Até a televisão, viu, Eduardo? Né? Até a televisão. Ah, pode assistir um desenho? Pode. Mas tem criança, se você deixar, passa o dia inteiro. Sim, sim. Né? E às vezes também não é só por falta de conhecimento, eu vejo ali. Na clínica também eu vejo isso. É por falta de tempo. Tempo que eu digo, essa vida corrida, né? Trabalho, chega em casa cansado. Às vezes tem que fazer o serviço de casa. Já passei por tudo isso. Mas eu sempre reservava um tempo de qualidade. Sim. Então, às vezes, a pessoa vai passar o dia inteiro com o filho. E às vezes tem aquela mãe que vai ter meia horinha. Sim. E a qualidade desse tempo, é a interação, é a conexão. É aquela coisa assim que quando a criança vê a mãe, ela dá aquele respiro. E isso é muito importante. Meu porto seguro chegou. Eu costumo dizer para os pais que assim, não precisa ficar 3 horas brincando com a criança. São 15 minutos, 20 minutos. Mas tem uma regularidade. Mas assim, 15, 20 minutos. Né? E eu falo muito para as famílias, traz ele para fazer as tarefas de casa. Ah, você vai dobrar a coberta, você vai estender um lençol. Sim. Faz junto. Você vai estender a roupa no varal. Sim. Ah, hora de lavar as verduras. Ah, vou lavar a calçada. Deixa a criança inserir nesse meio. O ambiente doméstico, Eduardo, é um ambiente mais rico para estimulação. Para aprendizagem. E a gente perde isso. Sim. Tem muita coisa que eu falo para as famílias. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, eu passo muita orientação para as famílias. Ela fala, nossa, nunca pensei. Nossa, isso aqui eu não deixo ela fazer. Eu falei, deixa porque vai desenvolver tal área, tal. E aí eu vou falando o que está desenvolvendo. Eu costumo dizer para os alunos da faculdade que não tem como, pelo menos na minha perspectiva, não tem como atender criança sem orientar pais. De forma alguma, é um casamento. Né? Porque... Se a gente atende e a gente tem... Porque tem uma diferença, né? Tem a terapia parental, que é aquele pai que você vai observar que emocionalmente ele não está bem, vai precisar de terapia. Tem a orientação parental, é o que eu tenho que fazer com dados de comportamentos do meu filho. E tem o acolhimento parental, que é quando aquela mãe chega para você e fala, não me aguento mais. Acabei de receber o diagnóstico, não estou bem, preciso conversar com você. Então, você faz um acolhimento pontual para organizar, né? Então, essa semana eu tive uma mãe que me ligou, tinha acabado de receber a notícia do médico e me ligou chorando. E, né, pelo WhatsApp, eu falei, não tenho como conversar com essa mãe pelo WhatsApp. Eu falei, posso te ligar agora? Aí, catei o telefone e liguei para ela. Aí ficamos ali por uma meia hora, ela chorou, conversamos. Ela falou assim, muito obrigada por me ouvir. Né? Então, assim, às vezes a gente vai ter que parar o nosso tempo para ouvir o outro.
principalmente as mães, que são sobrecarregadas. Né? Então, Acolher elas também. muito. Acolhimento é o prato do dia. Sim. E eu acho que é o prato principal do psicólogo, né? Exatamente. Ai, que legal, Ieda. Muito bom, muito bom. Que legal que você aceitou, que a gente pôde ter Eu que agradeço. essa conversa rica, esclarecedora, interessantíssima, né? Eu tenho certeza que quem ouviu aqui aprendeu bastante hoje sobre autismo, entendeu mais, né, sobre avaliação, diagnóstico, tratamento, né? Espero que vocês tenham gostado também, né? E queria, né, saber se você quer deixar uma mensagem final para pais, educadores e profissionais também, alunos e profissionais que estão assistindo a gente. Então, para alunos da graduação de psicologia, vão se definindo qual é a área de atuação. Sim. E não deixe para estudar aqui fora. No processo de graduação já vão buscando. Eu fiz isso. Sim. E fez uma diferença bem grande. Para os profissionais, né, que continuem aí, né, com a qualidade do serviço, a gente tem hoje muitos profissionais excelentes em Apucarana. A região hoje do autismo, ela cresceu muito e com isso também a área profissional, isso está muito bom. Professores, continuem tendo esse olhar clínico, ajudando e acolhendo as crianças, encaminhando as crianças quando vocês verem que tem alguma coisa diferente, né? Eu fico muito feliz quando os professores falam com as famílias, mãe, olha, tem algo diferente, procura uma avaliação. Isso é muito importante. E eu acho que para pais buscarem ajuda quando eles não conseguem mais o que fazer com a criança, né? Buscar a própria ajuda de autoconhecimento e essa ajuda psicológica, mas aproveitem a infância dos seus filhos. Ela passa rápido. Então brinquem de cabaninha, brinquem de fazer comida, leve a criança para tomar chuva, faça os seus filhos subirem nas árvores, levem para a mãe natureza, brinque com os animais, porque a infância ela precisa disso. O cérebro da criança precisa disso. Ela não precisa de um brinquedo caro, de uma roupa cara, de uma viagem maravilhosa. Ela precisa de vocês e do brincar. Legal. E dessas memórias, né? Memórias afetivas que vão para a vida inteira. Eu tenho umas aqui que são maravilhosas, a gente tem. Sim. Né? Então, que a gente precisa inserir isso no cérebro da criança, né? E ninguém vai fazer isso por vocês, né? Pela criança. Então, os pais têm que fazer. Legal. Bom, para quem acompanhou até aqui, eu que também gostaria de agradecer. Espero que a gente também tenha criado memórias, né? Para quem assistiu. O projeto, né? Esse programa Estúdio Psi, ele visa promover, disseminar conhecimento da área psi. E aí, quando eu falo área psi, não é só da área da psicologia, mas da psiquiatria, da psicopedagogia, né? A ideia é a gente poder convidar mais profissionais para falar e compartilhar, para promover a saúde mental e a qualidade de vida. É isso. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até o próximo. Muito obrigada, Eduardo, pelo convite. Obrigado.